Graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão. Estamos dando início a mais uma transmissão do nosso jejum. Esse jejum que tem sido poderoso, né? E eu quero incentivar você a participar, né? Assim como o pastor Roberto falou ontem, né? E tem sido também um próprio incentivo do pastor Aloysio. Se você ainda não começou a jejuar, comece a jejuar a partir de agora, né? Nós estamos vivendo uma campanha que está sendo algo precioso e você precisa se envolver nisso, amém? Nosso jejum que são 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei. Aleluia. Eu quero convidar você a declarar o versículo, vou ler o versículo de hoje, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. São dois versículos hoje. Mateus 7, versículos 7 e 8, está escrito: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Aleluia. Agora eu quero convidar você a fazer uma confissão poderosa, amém? Aí onde você está, você colocar a mão no seu coração e declarar juntamente comigo. Declara em voz alta, amém? Fala assim comigo: minha confiança está em Deus, pois sei que se eu pedir algo a Ele, segundo a sua vontade, Ele me ouve. E como sei que Ele me ouve, estou certo de que terei o que eu lhe pedi. Eu creio que da mesma forma que recebi a Cristo pela graça, mediante a fé, assim também recebo a resposta à minha oração. Eu declaro que a graça de Deus em minha é superabundante. E eu dependo dessa graça e dessa vida para receber de Deus. Aleluia. Deus, amém. Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, meu irmão? Não sei se você está em pé aí nesse momento da oração, pode se assentar já, amém? Nós vamos compartilhar a palavra desse dia, que é o sexto dia, amém? Sexto dia para a glória do Senhor Jesus, amém? E eu quero que você abra, antes de mais nada, em Marcos capítulo 6, deixa eu abrir aqui minha Bíblia também, que eu quero acompanhar nela. Nós vamos ficar bem atentos ao texto aqui da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 6. Vamos ver aqui a partir do verso 45, amém? Quantos estão preparados aí, amém? Para receber a palavra do Senhor. Marcos 6, 45, está escrito: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, né? Então ele mandou os discípulos embarcarem. Então preste atenção aí no texto. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então eles embarcaram, né? Então ele compeliu os discípulos a embarcarem, né? Como se eles nem quisessem ali muito. Ele falou: não, vai na frente aí. E aí depois que despediu a multidão, subiu o monte para orar. Verso 47 diz: Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, né? Então, quarta vigília da noite, só para você ter uma ideia, né, que essa fração de tempo aí separada pelos judeus era entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Então, um momento mais escuro, né? Veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, né? Então o Senhor veio andando sobre o mar. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram.
Imagina, né, um bando de homem, né, ali no meio do mar, dentro do bar, gritando no meio da noite, né, escura. E lembrando aqui que a maior parte deles eram pescadores, era gente familiarizada com esse ambiente, mas gritaram com medo, estavam com medo, né, estavam na circunstância de vento contrário, né, de resistência, e de repente vem andando alguém por sobre o mar. Eu não quero condená-los aqui, porque realmente é uma imagem impressionante também, né? Por um momento você vê alguém andando por sobre o mar, eles acharam que era um fantasma, então eles não conseguiram perceber que é o Senhor. Você vê o tanto que é perigoso você andar baseado no medo, né? Quando você anda baseado no medo, né, a sua visão fica distorcida. Você pode às vezes até achar que o Senhor vindo na sua direção é um fantasma. Veja quanto que a consequência do medo, de andar baseado no medo, é ruim. Amém? Verso 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Né? Jesus falou firmemente e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eita, amém? Então tudo foi por causa de um coração endurecido. Mas como que esse coração se endureceu? Essa é a grande questão, é sobre isso que eu quero compartilhar com você, amém? Por isso, sentado como você está aí na sua casa, coloque a mão no seu peito, amém? Como se fosse no seu coração, e repita comigo uma oração, por favor. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, fala comigo, porque eu quero vencer todo vento contrário à minha vida. Eu quero ver, enxergar, perceber o Senhor que vem sempre na minha direção, na hora mais escura. Livra-me de viver com medo, livra-me de viver confuso. Dá-me olhos espirituais para ver o Senhor vindo, para que eu possa me alegrar e para que eu tenha vitória no dia da luta. Aleluia. Amém? Então quero compartilhar com você sobre isso. Tenha vitória no dia da luta. Há um dia da luta. A palavra do Senhor fala sobre o dia mau. E com frequência, enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, meu irmão, Jesus mesmo avisou para os discípulos que nesse mundo nós teríamos aflições. Só que apesar de nesse mundo nós termos aflições, porque o príncipe desse mundo é Satanás, né? E eu lamento muito, né, que às vezes alguns irmãos, né, existem até ministérios inteiros, ministérios grandes, sabe? Irmãos que são uma bênção, na verdade, só que acabam confusos em relação à expectativa desse mundo. Então nós não estamos aqui para melhorar esse mundo, na verdade, eu quero dizer para você. Eu sei que você fica talvez triste, né, ao ouvir isso no primeiro momento, mas, meu irmão, nós estamos aqui para sustentar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós estamos aqui para sermos luzeiros em meio às trevas. Nós estamos aqui para ser sal em meio à podridão. Então, só que tem gente que fica com aquela expectativa, sabe, meio até que política, né, de transformar a sociedade. Meu irmão, você está aqui para ser instrumento do Evangelho da graça de Deus, para dizer que há perdão, para dizer que tem jeito de você viver nesse mundo onde Jesus disse que haveria aflições, mas tem jeito de você viver tendo bom ânimo, porque Jesus disse: eu venci o mundo, e você está aqui em Cristo Jesus. Então você vai ter vitória sobre o mundo, vai ter vitória sobre as circunstâncias, vai ter vitória no dia da luta. Então esse episódio aqui que aconteceu de Jesus com os discípulos é justamente um testemunho, sabe, dessa vitória no dia da luta. E você vai perceber o tanto que é importante esse momento que Jesus caminhou por sobre o mar, por causa de um outro milagre, né, que está vinculado a esse milagre de Jesus caminhar por sobre o mar. Amém? Então pode ser que você esteja passando por dias difíceis, ataques espirituais em diferentes níveis e em muitas direções. Mas o que eu quero que você creia desde já, amém,
E o Senhor vai te dar revelação, entendimento até o final dessa palavra, que você crê desde já, que mesmo que você esteja navegando com ventos contrários, o Senhor mesmo virá ao seu encontro na hora mais difícil. É o Senhor que vem, amém? É o Senhor que vem. A gente às vezes fica com medo, né, inseguros sobre como ir até o Senhor. Mas a boa notícia é que o Senhor mesmo, Ele vem na sua direção, amém? Ele vem. Ele está vindo, não tenha dúvida disso. Então, voltando aqui para os versos 45 e 46, Mateus 6, 45 e 46. Então veja mais uma vez o texto. Então logo a seguir compeliu Jesus seus discípulos a embarcar, passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então esse ato de Jesus subir ao monte para orar, isso mostra, dispensacionalmente, ou seja, nesta era que nós estamos vivendo, porque isso aconteceu quando Jesus estava com os discípulos. Mas a pergunta é, aonde Jesus está hoje? Jesus está nos mais altos céus, e a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 7, que Ele vive para interceder por nós. Então a semelhança de Jesus subindo ao monte para orar, enquanto os discípulos estavam lá no mar, eu não sei se você se lembra, mas o mar, ele é símbolo do mundo. Por isso que Apocalipse diz que o mar vai desaparecer, o mar vai sumir, ou seja, esse sistema caído desse mundo de trevas vai desaparecer quando vier o reino do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então Jesus subindo ao monte para interceder é a semelhança de Jesus hoje para nós, está intercedendo por nós. Amém? Conforme diz lá em Hebreus capítulo 7. Então essa é justamente a nossa condição também. Percebe? É justamente a ilustração da nossa realidade hoje. Hoje nós estamos no mar desta vida, no mar desse mundo. Mas Jesus subiu ao monte para orar. Só que aí depois no verso 47, olha só o que diz a Bíblia. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então o barco estava no meio do mar. É como nós estamos, no meio desse mundo. E aí Jesus viu a dificuldade deles remarem, está escrito aí no texto, porque o vento lhes era contrário. Então você, muitas vezes, eu tenho certeza, nas mais diversas áreas da sua vida, tem justamente essa sensação de que você está com dificuldade para remar aí de repente no seu trabalho, na sua profissão, naquilo que você faz para ter renda, para ter o seu sustento, para pagar as suas contas, para sustentar a sua família. É aquela sensação de que parece que está remando no vento contrário. Às vezes você está remando no vento contrário em relação no que diz respeito aos seus relacionamentos, com seu cônjuge, com seus filhos ou com seus pais, você que é jovem, de repente você tem essa sensação que você está remando no vento contrário, no ministério, na célula, no discipulado, na obra do Senhor. É essa sensação. Mas o que é maravilhoso é o seguinte, que aqui no verso 47 diz que Jesus viu, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por isso, meu irmão, antes de mais nada, não tenha dúvida alguma, o Senhor, Ele está vendo a sua dificuldade. Ele está vendo. Ele está vendo. Então Ele estava lá no alto do monte orando aqui com os discípulos, aliás, pelos discípulos, e os discípulos estavam lá no meio do mar. Então é justamente o que acontece hoje. O Senhor está intercedendo por nós, conforme Hebreus capítulo 7. Nós estamos no meio do mar dessa vida. E todas as dificuldades que nós temos para remar, nos ventos contrários da nossa história, da nossa jornada, das diversas áreas, da nossa experiência, o Senhor, Ele está vendo. E, meu irmão, eu tenho certeza de uma coisa, que você vai concordar comigo, que quando você vê alguém que você ama, alguém com quem você importa, tendo dificuldades, você quer ajudar. Não é verdade? Não é assim? Se você é pai, vê os seus filhos com dificuldade, você vai ajudá-lo. Se você é um líder, na obra de Deus, você vê um discípulo, um irmão caminha com você com dificuldade, você vai querer ajudá-lo. Igual o Rafael Cruz mesmo, recentemente, ele viu um dos irmãos, que caminha aí da rede dele com dificuldade. Rafael resolveu, montar um próprio negócio aí, na verdade, para poder facilitar a vida do irmão. O irmão que estava com dificuldade para remar na vida financeira, tinha vento contrário. E o Rafael já tinha um negócio pré-preparado, falou: não, irmão, vamos lá, que eu quero te abençoar, deixa eu te ajudar. Entende? Então, esse é o encargo do coração daqueles que percebem a dificuldade do outro e querem cooperar. E, meu irmão, como disse Jesus lá em Mateus 7,
Se nós que somos maus conseguimos fazer isso, imagina o Senhor. Imagina o Senhor, que é amor. Então Ele vê a sua dificuldade no vento contrário. E só que essa questão dos ventos aqui, enquanto eles estavam naquele barco, isso também nos faz lembrar de um outro trecho da palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que nós não podemos ser jogados de um lado para o outro, ou sermos levados para um lado e outro, em qualquer vento de doutrina. Porque o vento também fala desse aspecto de convicções, entende? Diz respeito a esse aspecto de doutrinas, conforme diz a palavra de Deus, né? Que o apóstolo Paulo nos exorta isso. Só que muita gente pensa o seguinte, fala, não, pastor, o importante é ter fé, né? Não importa no que, o importante é ter fé. Mas a palavra de Deus não diz isso, entende? Até porque há um só mediador para nos salvar. Porque nessa história de ter fé em qualquer coisa, muita gente se perde. Há um só Salvador, um só mediador, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, que é Cristo Jesus. Mas uma vez que você é salvo pelo Senhor, você tem que caminhar na convicção correta. E pastor, qual que é a convicção correta? É a convicção que o Senhor fez questão que nós ficássemos nos lembrando continuamente, que é a convicção da obra consumada, é a convicção de Cristo Jesus crucificado, é a convicção de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente gratuito de Deus, que não vem porque a gente merece, porque a gente fez uma boa obra, porque a obra boa, excelente e perfeita é somente a dele. E como é a obra do eterno, essa obra tem eternas consequências. Como é a obra do eterno, essa obra nunca vai passar. Entende? O resto passa, mas a obra dele não. A obra dele permanece para sempre, porque ele é o eterno. É uma obra eterna. Por isso que quando ele te salva para sempre. Não é uma salvação provisória. Você não está hoje salvo, sabe, com a certeza que vai participar da glória do Senhor, ou que vai para o céu, e daqui a pouco você fica com medo, não, mas agora eu vou para o inferno. Não. Se o Senhor te salvou uma vez, é uma salvação eterna. Como que o eterno vai te dar uma salvação provisória? Nunca. Não é isso que ele faz. Ele te salva para sempre. Amém? Por isso você nasceu de novo, você é filho de Deus para sempre. Por mais que você tenha nascido de novo e venha tanto e veja tantos ventos contrários, o inimigo fica questionando isso na sua mente. Será que você nasceu de novo? Não aceite. Se você nasceu de novo, ventos contrários fazem parte da caminhada dos discípulos. Fez parte da caminhada dos discípulos de Jesus. E não é diferente conosco, porque nós estamos num mundo caído. Num mundo cujo príncipe é Satanás, como disse Jesus nos evangelhos também. Só que o grande problema é que às vezes nem percebemos o que temos pensado. Só que as nossas emoções, que são como se fosse um barômetro, né, para poder sinalizar o que você tem seguido, essas emoções acabam sinalizando que nós estamos seguindo ventos errados. Quais ventos, pastor? Ventos de doutrina. Porque, meu irmão, uma crença errada é que vai produzir o comportamento errado. Entende? Infelizmente, né, muitos pastores, né, e nesse caso eu acho que não tem como dizer que não sejam muitos, são muitos mesmo. Muitos pastores estão muito mais preocupados em corrigir o comportamento dos irmãos do que corrigir a crença. Então, esse é o pensamento do legalista. Porque o legalista, ele está preocupado em primeiro lugar com obras humanas. O legalista, ele está preocupado em primeiro lugar com o comportamento humano. Então ele ataca o comportamento. Ele ataca as obras, porque a mentalidade dele toda é relacionada a obras. Então a pessoa tem que fazer por onde, tem que fazer por merecer. Percebe? Essa é a mentalidade do mérito, que é a mentalidade desse mundo. Entende? E nesse mundo, é uma mentalidade necessária, mas nós não somos desse mundo. Amém? Você não é daqui. Você está como peregrino e forasteiro nesse lugar. Por isso, essa não deve ser a sua mentalidade. Você está me entendendo? Amém? Então, se você tem uma mentalidade legalista, você vai querer corrigir primeiro o comportamento. Mas se você tem uma mentalidade da graça, você vai primeiro corrigir o quê? A crença, a fé. Porque é a fé correta que vai produzir o comportamento correto. Então você tem que procurar qual foi a crença errada que entrou quando você começou a manifestar emoções erradas. Como assim emoções erradas, pastor? Emoções erradas é todo tipo de emoção negativa, que tira a sua paz, que te perturba, que traz medo, sabe, que traz aquela sensação de insegurança. Entende?
Então essas são emoções erradas. O Senhor não quer que você viva assim, porque o perfeito amor, ele retira todo o medo. E o perfeito amor é o amor revelado na cruz do Calvário, é o amor do Senhor por você. Nós não temos perfeito amor. Nosso amor é inconstante. Nosso amor oscila. É ou não é verdade? Tem dia que você às vezes está ali cheio, né, de paixão ali pelo Senhor, é aquela coisa toda, qualquer coisa que a pessoa fala para você, você chora, basta tocar uma música ali no fundo, você já se quebranta. Mas tem dia que não, você chega no culto frio, e o duro é quando você ainda começa a criticar os outros, fala, esse louvor hoje está sem unção. Não é nada, irmão, não é nada, porque você olha para o lado, dá uma olhada para o lado para você ver, quando você estiver no culto, desconfiado que não tem unção. Ah, meu irmão, com certeza, se você der uma olhada para um lado e para o outro, você vai ver muita gente chorando, quebrantada, e você vai perceber que teve uma crença errada que entrou em você. Entendeu isso? Então, antes de condenar as pessoas, avalie a sua crença, porque é a crença que vai produzir o comportamento. Então, não ataque o comportamento, verifique a crença, verifique a fé, entrou alguma crença errada. Então, quando você sente medo, quando você sente preocupação, quando você fica ansioso, de repente, sabe, quando isso acontece, pare um pouco e se pergunte, o que eu estava pensando? O que estava passando pela minha cabeça, entende? Porque quando eu falo de corrigir crença, corrigir doutrina, eu não estou falando simplesmente de você ouvir uma pregação que traz uma ideia errada, não, a questão não é essa. Eu estou falando da maneira que o diabo, o inimigo, nos manipula. Porque é através de pensamentos. Ele vai lançando sugestões, ele vai soprando, sabe, ideias na sua mente. Ele vai falando, olha, mas isso está errado. Olha, mas o que aconteceu com você? Olha, mas e esse problema? Mas será que a sua família vai te suportar? Olha, mas e essa questão? E essa conta? Será que você vai conseguir pagar? Será que você vai ter o dinheiro suficiente? Percebe? Então tome cuidado, porque são esses pensamentos, quando você os aceita, é que vão produzir a consequência dessas emoções que no final das contas vão resultar em comportamentos errados. Então tudo começa na sua mente, que é o grande campo de batalha da fé. Por isso, se você tiver outros pensamentos, por causa de outras convicções, você vai ver, o medo vai ser removido do seu coração. Amém? Então, como eu disse agora há pouco, o perfeito amor lança fora todo o medo. Basta você meditar um pouco, sabe? O tanto que você é amado, o tanto que você, sabe, é livre de toda culpa por causa da obra do Senhor. Por isso que nós temos feito, a cada momento aqui antes da palavra, né, algo que deveria ser um hábito espiritual da sua vida, que é o quê? A confissão da palavra. Pegar trechos da palavra de Deus. Sabe, você faria muito bem, né? Dias atrás eu fui pregar, né? Não sei se foi nesse ano, ano passado, nem me lembro. Lá no Paraná, meu Deus, esqueci o nome da cidade. Mas é no interior do Paraná. E aí eu fiquei lá na sala do pastor, eu achei interessante, né? O pastor lá tem uma sala, eu vou ter uma sala ainda, em nome de Jesus, não tenho, nunca tive, né? Desde que eu vim aqui para Recife, que é uma sala da administração, é uma sala coletiva, tem várias mesas, entra e sai, todo mundo guarda alguma coisa lá, mas um dia eu vou ter uma sala, e quando eu tiver uma sala, acho que eu vou fazer igual ele fez. Ele colocou uma sequência de versículos, não são 5 ou 7, né, textos bíblicos que ele colocou, tudo reafirmando a nova aliança. Entende? E colocou de uma maneira simples, né? Não foi nem um quadro com moldura, nada do tipo, não. Ele imprimiu mesmo num papel assim, colou, entendeu? Para se lembrar. Então faça isso também, se lembre, né? Então, Romanos 8:1, que eu costumo repetir bastante para os irmãos, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entende? Lembre-se do amor do Senhor, às vezes versículos simples, como João 3,16 também, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha, aí você vai e medita nisso, fala, eu fui amado, o Senhor me amou de tal forma, de maneira tão impressionante Ele me amou, né? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí você pode falar, eu não vou perecer, porque você sabe, o texto ele fala de não perecer, mas não é apenas em relação à salvação da condenação eterna, mas é para você não perecer nessa vida também. Aí você fala, eu não vou perecer, eu tenho a vida eterna, eu tenho a própria vida de Deus, e eu vou superar essa situação, eu vou passar por cima disso, porque Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Amém? Essa é a grande verdade. Amém? Só que aí, seguindo a sequência, no verso 48,
Eu até disse agora para você, agora há pouco, a Bíblia diz que Jesus viu eles em dificuldade para remar, porque o vento lhes era contrário. Aí quando que Jesus viu isso? Por volta de qual horário aí? Está escrito aí, da 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite. É a hora mais escura. É a hora mais sombria da noite. É como eu falei para você, 4ª vigília, né? Essa era a maneira, né, que eram contadas os trechos da noite para os judeus, eram chamados de vigílias. E a 4ª vigília compreendia entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Ou seja, é o momento mais escuro da noite. Então, na hora mais escura, no momento mais sombrio, Jesus, ele vê o que você está passando e não deixa você sozinho. Entende? Por isso, quando tudo parecer escuro ao seu redor, no momento mais difícil, Jesus, ele vem ao seu encontro. E como que Jesus veio ao encontro dos discípulos? Que diz aí no verso 48. Diz que ele veio ter com eles andando por sobre o mar. E eu pergunto, qual que era a tribulação que eles estavam passando? Em qual ambiente? No ambiente da terra ou do mar? Em qual ambiente que eles estavam passando tribulação? Ambiente da terra ou do mar? Do mar. Então o que significa, pastor? Eu vou dizer para você, talvez você nem percebeu isso. A gente às vezes lê a Bíblia rápido demais e não para meditar nesses pormenores, né? Porque não há nada sem razão, sem motivo na palavra de Deus. Isso aqui é uma fonte de vida, a palavra é viva. Por detrás dessas letras pretas impressas num papel branco, existe vida, existe uma pessoa. Por isso que toda vez que você tomar a palavra, você tem que orar, sabe? Falar, Senhor, fala comigo, fala meu coração. Eu vou dizer para você, Jesus veio andando por sobre o mar, porque a tribulação dele estava no ambiente do mar. O que significa na prática para você? É o seguinte, o que Jesus quer mostrar para você é o seguinte, é que ele vem para salvar você, pisando naquilo que tem atribulado você. Ele veio pisando por sobre o mar. Não é algo que parece impossível pisar, porque você já tentou andar sobre as águas do mar? Você sabe que não vai dar certo, né? Vai dar errado. Mas Jesus, ele vem pisando por sobre aquilo que é tribulação na sua vida. Ele vem por cima da tribulação. Então, se a questão é financeira, Jesus, ele virá com resposta de tal maneira que a sensação que você vai ter é que Jesus, ele vem, sabe, de maneira superior sobre aquilo que tem atribulado você. Entende? Se é a enfermidade, ele vem pisando a enfermidade. Sabe, todo tipo de resistência, de ambiente de tribulação, Jesus é superior. Jesus, ele vem caminhando sobre o mesmo problema que ameaça você. Ele caminha por sobre ele. É como se Jesus dissesse, eu sou maior do que isso. Eu piso nisso. Eu ando por cima disso. Eu sou superior a isso, amém? E aí depois, no verso 49 diz, eles porém vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. E todos ficaram ali, né, aterrados, com medo. Mas logo Jesus falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, qual que foi o motivo, né, de quando Jesus andou sobre as águas e eles não terem percebido que era ele vindo? Existe um motivo para isso, entende? Eles não conseguiram enxergar Jesus. Eles não conseguiram. Eles acharam que era um fantasma. É muito ruim. É muito complicado isso, né? O Senhor vem na sua direção e você acha que é algo maligno. Você pensou que experiência é complicada? O Senhor vem na sua direção e você acha que é algo maligno, né? Por que isso aconteceu? Então, se você entender a razão de toda essa confusão, de todo esse medo, deles se confundirem Jesus até com fantasma, não perceber que era o Salvador vindo na direção deles, sabe, essa falta de discernimento, essa falta de percepção da presença de Deus vindo para salvar você, se você entender a razão disso, meu irmão, você vai entender a razão. Sabe por que talvez você não tenha tido vitória? E a partir desse entendimento, você vai ter vitória em todo dia de luta que você enfrentar. Porque o Senhor, ele quer que você tenha vitória no dia da luta. Ele quer que você tenha vitória no dia dos ventos contrários. Ele quer que você tenha vitória na hora mais escura. Porque é nesse momento que ele vem. Ele vem. E aí lá no verso 50, né, a Bíblia diz que ele chegou dizendo, né, sou eu, não tenha medo, tenha bom ânimo. Então, só que a Bíblia diz que o medo, né, que eles tinham aqui, não era por causa dos ventos e das ondas, eles temiam por causa do Senhor Jesus, entende? Olha só o que diz verso 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Ficaram aterrados à vista dele, a questão foi ele.
No primeiro momento eles estavam aflitos por causa do vento contrário. Aí a sensação que eles tiveram foi o seguinte: peraí, parece que piorou, uma hora é o vento contrário, agora aparece um fantasma, agora aparece uma criatura espiritual estranha, maligna de repente. Percebe? E eles ficaram tão apavorados que ao invés de repreender, sai demônio, alguma coisa assim, né? Porque estavam confusos. Eles ficaram com medo e começaram a gritar. Então isso fala de um nível, sabe, de sensação, de opressão, de luta, quando a pessoa chega no ponto do desespero. Então foi algo profundo que aconteceu aqui. Não foi algo superficial, não foi algo raso. Foi uma pressão muito forte, muito forte. Só que no verso 51, ainda em Marcos 6, diz que Jesus subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, né? Então está escrito em versos 51 e 52. E subiu para o barco para estar com eles, o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque, agora vem a grande chave aqui, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Coração endurecido. Isso é um grande problema, meu irmão. É um grande problema coração endurecido. Ah, pastor, por que coração endurecido é um grande problema? Porque faz você ver Jesus como um fantasma. Faz você achar que o Senhor vindo na sua direção, de repente até o inimigo se levantando contra você. Coração endurecido faz você gritar de medo, de pânico. Entende? Faz você ficar desesperado, dá um surto. Estou sozinho, e agora? E observe que Jesus tinha acabado, sabe, de fazer um milagre, né, da multiplicação dos pães, mandou eles embarcarem, Jesus foi orar. Era questão de poucas horas que Jesus tinha encontrado com ele. Você percebe como é que a gente pode oscilar, né? No momento você vê o Senhor fazendo algo extraordinário, você está ali cheio de fé, aleluia, e vê Jesus alimentar uma multidão, foi que bênção. Aí poucas horas depois, você surta desespero. Entende? Por isso que a gente não pode ser rápido para condenar as pessoas quando elas começam a responder de maneira errada, quando elas estão na luta. A gente não pode condenar os irmãos. A gente tem que compreender que isso acontece com discípulos também. Mas é a vontade do Senhor que você vença isso, e você vai vencer isso em nome de Jesus. Mas a questão é, por que o coração deles estava endurecido? O verso 52 diz claramente: o coração deles estava endurecido, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Entende? Então você pode falar, pastor, peraí, eles não compreenderam o milagre da multiplicação, mas esse milagre precisa ser compreendido. Eu preciso meditar sobre esse milagre. É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Você precisa meditar no milagre da multiplicação dos pães. Você precisa meditar. E como eu disse, apenas algumas horas atrás eles tinham visto o milagre. Mas não é uma questão de você apenas testemunhar de um milagre. É uma questão de você meditar nesse milagre. Há uma mensagem por detrás desse milagre. Há um espírito, sabe, da parte de Deus a respeito desse milagre, que deve entrar no seu coração, marcar a sua vida, de tal maneira que quando você é marcado, por consequência da meditação nesse milagre, você vai superar o dia da luta, em nome de Jesus. Então não havia necessidade deles ficarem surpresos de verem o Senhor andando por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que eles ficaram muito surpresos, com muito medo. Eles ficaram aterrados e atônitos. Essas palavras aqui, elas podem significar, por um lado, admiração, mas significa também confusão, desorientação, espanto, perplexidade. Entende? Então eles ficaram ali meio perturbados ainda, mesmo quando Jesus estava entrando. Por isso, quando Deus faz as coisas que só Deus pode fazer, nós não deveríamos ficar surpresos. Nós deveríamos esperar por isso. Entende? É como se fosse o seguinte, veja bem, nós costumamos chamar os milagres de Deus de sobrenatural. Amém? Não é assim? A gente chama os milagres de Deus sobrenatural. Mas deixa eu te falar uma coisa. Milagres para Deus é algo natural. Entendeu? Para nós os milagres de Deus são sobrenaturais. Mas para Deus, fazer o milagre é algo natural.
Porque Deus, Ele tem essa natureza de mudar as circunstâncias. Na natureza de Deus, Ele tem esse poder para transformar aquela luta em grande vitória. Deus tem poder para isso. Por isso que isso é algo natural para Deus. É algo espontâneo para Deus. Então, é claro que quando acontece um milagre, nós devemos cantar louvores ao Senhor, devemos bendizer o nome do Senhor, né, e adorá-lo, né? Só que nós não deveríamos ficar chocados ou surpresos, afinal Ele é Deus, Ele cuida de nós, amém? Não deveria ter esse espanto, esse surto, né, que os discípulos tiveram ali. Por isso, o problema dos discípulos é que eles não consideraram, nem meditaram no milagre da multiplicação. Observe mais uma vez aí, no final do verso 52. Aliás, o verso 52 inteiro. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Por isso que eles surtaram, por isso que eles ficaram com medo, por isso que eles ficaram confusos. Entende? Por isso que todo esse problema aconteceu. Então, você pode estar pensando aí consigo mesmo nesse instante, né? Falando o seguinte: pastor, então peraí, eu não estou tendo vitória no dia da luta, porque o meu coração está endurecido, então. E o meu coração fica endurecido por não compreender o milagre da multiplicação. É isso mesmo. É isso que eu estou dizendo para você. Exatamente isso. Eu sei que você pode falar: pastor, mas o milagre da multiplicação dos pães parece que foi algo tão específico, mas isso pode afetar toda a minha vida? Pode. Por isso que é tão importante você ter clareza dessa palavra que está sendo ministrada. E a razão deles terem ficado com medo foi justamente isso. Eles não meditaram no poder de Deus liberado no milagre da multiplicação dos pães. Então o evento da multiplicação dos pães, eu não sei se você percebeu aqui, e se você percebeu nos evangelhos, ele está intimamente relacionado com o milagre de andar sobre as águas. Esses dois milagres, eles andam juntos, entende? Eles andam juntos, né? Nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Só que o milagre, veja bem, então observe, o milagre de Jesus andar por sobre as águas anda junto com o milagre da multiplicação, amém? São dois milagres que estão ali juntos, conectados. O Senhor multiplica, vem andar, amém? Então é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, presta atenção no milagre da multiplicação, que você vai ter vitória no dia da luta. Que no dia, quando você perceber os ventos contrários, você tiver compreendido o milagre da multiplicação, o seu coração vai estar quebrantado e você vai me reconhecer. Você vai me ver vindo na sua direção, porque o Senhor sempre vem, amém? Não se esqueça disso. Vou dizer mais uma vez: o Senhor sempre vem, por mais que você não veja, por mais que você se confunda, o Senhor sempre vem, porque Ele vê você enfrentando os ventos contrários. O Senhor sempre vem. Só que sabe um fato curioso? É o seguinte: é que o milagre da multiplicação dos pães é o único milagre relatado nos 4 evangelhos. O único, né? Nós temos os 3 evangelhos semelhantes, né? Os sinópticos, né? Que seria o termo aí teológico, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm a mesma narrativa, né? Uma narrativa semelhante à narrativa de Marcos, que é o evangelho mais antigo, né? Então, Lucas, né, e Mateus tem apenas alguns detalhes a mais, mas a narrativa é semelhante entre os 3. Só que João não. João tem uma narrativa diferente. Por isso que você vê, ora, alguns milagres em 1 ou 2 evangelhos, ou até 3, e você não vê em 4. Só tem um milagre, um só milagre de Jesus que é apresentado nos 4 evangelhos. Qual milagre que é? O milagre da multiplicação dos pães. O único. Por que será que é assim? Eu vou dizer para você, essa é a forma do Espírito Santo nos dizer o seguinte: nesse milagre aqui, você precisa prestar mais atenção. Nesse milagre aqui da multiplicação dos pães, sabe, você precisa meditar um pouco mais nele. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo o seguinte: olha, esse milagre aqui exige, sabe, você aprender mais com ele, meditar mais sobre ele, discernir melhor ele, ter uma revelação mais profunda nele. Esse milagre aqui você precisa de lembrar. É como um bom pai e uma boa mãe. O que bons pais, boas mães fazem? Aquilo que o filho precisa aprender, o que o pai e a mãe faz? Fala só uma vez ou repete? Repete. Oh, meu irmão, eu penso que uma das coisas mais que faz mais sentido para a vida de todo pai e de toda mãe é a repetição. Meu Deus do céu, né? Então, o Rafael já tem filhos aqui, o Thales já tem em breve, aleluia.
Está trabalhando aí bastante para ter. Aleluia. Mas veja bem, meu irmão, quando você tem filho, a repetição passa a fazer parte da sua vida, mas assim, com frequência. Diariamente tem coisa que você repete para ensinar, repete para corrigir, não é verdade? Você repete, é uma vida de repetição. E Deus, Ele é o nosso Pai. E aquilo que o Senhor repetiu dos milagres de Jesus nos 4 evangelhos foi somente esse, milagre da multiplicação. É o Senhor repetindo para você, é o Senhor chamando, olha, presta mais atenção nesse aqui. Esse aqui eu quero que você olhe, sabe, com mais cuidado. Por quê? Porque é quando você compreender o milagre da multiplicação, que o seu coração não estará mais endurecido e você vai conseguir perceber o Senhor vindo na sua direção para remover todo o vento contrário, para tirar todo o medo da hora mais escura da sua vida. Amém. Então, tem algo muito significativo aqui. E sendo esse o único milagre relatado nos 4 evangelhos, ele se torna como se fosse um padrão espiritual, onde o Senhor nos aponta uma série de verdades espirituais. Amém? Um padrão espiritual. Então vamos meditar sobre isso. Amém? Nesses próximos minutos que me restam aqui. Pronto. A primeira coisa que a gente precisa perceber a respeito do milagre da multiplicação isso tudo envolve o contexto, né? São coisas que aconteceram antes, são coisas que aconteceram durante, são coisas que aconteceram depois. Então a gente leu, né, em Marcos, mas agora nós vamos lá para Mateus, né? E se você for observar, a primeira coisa que nós precisamos de atentar a respeito desse milagre, sobre o milagre da multiplicação dos pães, é que ele aconteceu depois que o Senhor Jesus foi rejeitado. Amém? Tem alguém aí perto de você, né, assistindo aí a ministração? Fala para ele, fala, a primeira coisa que você precisa perceber para nós atentarmos sobre o milagre da multiplicação dos pães é que ele aconteceu depois de Jesus ter sido rejeitado. Amém? Então isso é muito importante. Então existe uma sequência lá em Mateus. Por exemplo, né, assim, na verdade citando já, né, em Mateus 14 nós temos a narrativa do milagre, ok? Em Mateus 14. Em Mateus 13 nós temos Jesus contando parábolas, as parábolas do reino. Só que em Mateus 12 existe um relato muito importante, porque é justamente em Mateus 12 onde mostra que Jesus foi rejeitado como Senhor por Israel. Jesus foi rejeitado pelos judeus aqui em Mateus 12. Por causa dessa rejeição, ele começa a contar parábolas e depois das parábolas ele manifesta esse milagre. Daqui a pouco eu vou falar algo para você sobre as parábolas que talvez você nunca percebeu. Então, o milagre do Senhor andando por sobre as águas é sempre mencionado depois da multiplicação dos pães. Então, esses 2 milagres são sempre contados juntos, como eu disse para você. Então, a alimentação dos 5.000 e Jesus andando por sobre as águas aconteceu após a rejeição do Messias, que é Jesus, por Israel. Então, em Mateus 12, né, o Senhor se apresenta como aquele que é maior do que Salomão. Olha lá, Mateus 12, 42. Vamos lá, para eu te começar a mostrar essa rejeição do Senhor. Mateus 12, 42. Mateus 12, 42, está escrito. Aqui o Senhor citando sobre Salomão, né? A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, de longe. E aí o que Jesus diz? E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus aí fala, eu sou maior do que Salomão. Tem gente que veio de longe, na época lá de Salomão, a rainha do sul, de muito distante, veio de longe e trouxe presentes, riquezas, né, para honrar Salomão, porque ela ouviu, a sabedoria de Salomão, né, se espalhou, foi o homem mais sábio depois de Jesus que pisou nessa terra. Entende isso? E aí o que Jesus falou? Eu sou maior do que Salomão. Então nós temos aqui o começo da rejeição. Então esse é o primeiro nível da rejeição do Senhor, pois mostra que o Senhor não era reconhecido na autoridade dele. Entende? Que autoridade que o Senhor tem? A autoridade de rei. Ele que de fato
é o rei de Israel. Quando o Senhor fez uma promessa a Davi, de que o trono de Davi, do reinado de Davi, nunca mais seria fim, Deus não estava falando a respeito de Salomão. Deus estava falando a respeito daquele que viria da linhagem de Davi, cujo reinado nunca terá fim de fato, que é Cristo Jesus, o nosso rei e Senhor. Então ele foi rejeitado aqui como rei de Israel. Jesus foi rejeitado, entende? Então, primeiro teve a rejeição, é importante você compreender isso. E aí, depois um pouco mais adiante, a Bíblia diz que, quer ver, deixa eu ver aqui Mateus, acabou que eu não anotei o verso, 12, quando ele é rejeitado como sacerdote. Deixa eu ver, que eu achei que eu tinha anotado, mas eu não anotei. 12:6. Isso, exatamente. Isso, Mateus 12:6. Mas vamos ler aqui a partir do verso... Não, a partir do verso 4, tá certo. Isso. Mateus 12:4, tá aqui. Tá escrito. Quando Jesus disse, né? A partir do 3, vamos a partir do 3. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos seus, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente a quem? Aos sacerdotes. Amém? Sacerdotes. Só que Jesus não fala só dos sacerdotes. Depois ele ainda diz: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Meu Deus do céu, quem é maior do que o templo? Olha o que Jesus está dizendo. Então, primeiro Jesus, ele foi rejeitado como rei, né, ao se comparar ali com o rei Salomão. Depois, esse mesmo capítulo aqui, ele usa o testemunho de Davi, como que Davi pôde entrar à semelhança do sacerdote. E depois de Jesus falar da semelhança do sacerdote, ele fala também da própria questão do templo. Então, aqui, Jesus ele está se referindo a si mesmo como o maior dos sacerdotes. O que ele está dizendo? Davi, ele fez, mas eu posso ir além. Porque Jesus não apenas falou que era o maior dos sacerdotes, ele na verdade se declara maior do que o próprio templo. Então, maior do que o templo, né? E quem é maior do que o templo é maior do que todo o sacerdócio, é maior do que todos os sacrifícios oferecidos ali. Porque o templo era o lugar, sabe, do ministério sacerdotal. O templo era o lugar dos sacrifícios. O templo era o lugar de toda a realização da religião dos judeus. E Jesus está falando: eu sou maior do que isso. Percebe? Eu sou maior do que isso. Mas por que Jesus está falando dessa forma? É porque eles estavam rejeitando Jesus. E rejeitaram Jesus agora como o quê? Como um sacerdote. Primeiro rejeitaram ele como rei, rejeitaram ele também como sacerdote, aqui um pouco mais antes, né, do texto. Mas em terceiro lugar, nós podemos perceber também que Jesus foi rejeitado como profeta. Mas para isso eu quero mostrar para você um outro texto. Não vou aqui em Mateus, vamos lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Deuteronômio 18, verso 18. Está escrito: suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti. Entende? Essa que é a grande questão. Um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Então esse que é o tropeço para muita gente. É que Jesus veio como homem simples, que nasceu num lugar simples, em meio a um povo simples. Você lembra quando Jesus era rejeitado ali nos evangelhos? Que muita gente olhava para ele e falava: não, mas eu conheço, rapaz. Ele brincou com meus meninos aqui, ó, filho de Maria. Mora ali, ó, ali na esquina, ali mesmo, pertinho aqui de casa. Conheço, né, o pai dele, né, que na verdade era um padrasto, você sabe, né, que foi José. Então as pessoas da vizinhança olhavam para ele e desprezavam, falavam: não, esse aqui é só mais um. É alguém que surgiu entre nós. Agora só porque esse menino começou a pregar aí, fiquei sabendo que tem até um poder aí que se manifesta e tal. Ah, vem dizer que é profeta de Deus. É nada, entende? Isso acontece conosco também no meio da obra de Deus. Né? Quando, né, irmãos são levantados para o ministério, quando você é levantado como líder de célula. Você que é líder de célula. Eu sei que no primeiro momento você experimenta até um desprezo das pessoas da sua família. Né? Então, o Senhor te levantou, te chamou para liderar. Mas quem conhece você, sabe do seu passado, da sua história, até dos seus pecados, das suas fraquezas, ele olha com desprezo.
No caso de Jesus, não teve fraquezas. No caso de Jesus, não teve pecados. Mas mesmo assim, o desprezaram. Mas teve uma profecia antiga, né? Lá de Deuteronômio 18, que diz justamente isso: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Deus dizendo: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele te falar em meu nome, disso lhe pedireis contas. Por isso entendo uma coisa: há um profeta que foi levantado sobre todos, de quem nós devemos ouvir toda a palavra. O nome desse profeta é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele não é um profeta, ele é o profeta. Ele é o profeta. O profeta da nova aliança, da nossa salvação. Então esse profeta veio. E esse profeta foi rejeitado pelos judeus também. Então observe, Jesus foi rejeitado como rei, Jesus foi rejeitado como sacerdote, e Jesus foi rejeitado como profeta. Entende? Eles o rejeitaram como profeta, a voz de Deus para a nação de Israel. Por isso que no mesmo capítulo 12, né, eu não vou ler com você, depois você pode ver, de Mateus, lá no capítulo 12 de Mateus, que a gente estava lendo sobre a rejeição, o Senhor diz que existe alguém maior do que Jonas, que estava ali e que eles rejeitaram. Quem foi Jonas também? Foi um profeta. Então você percebe? Jesus vai se comparando com essas três funções. Entende? Então eles rejeitaram o Senhor na sua tríplice glória: na glória de rei, na glória de sacerdote e na glória de profeta. Até porque, não sei se você sabe, ou você se lembra, né? Mas na antiga aliança, o Espírito de Deus vinha somente sobre essas três posições. O Espírito de Deus só vinha sobre o rei, o Espírito de Deus só vinha sobre o sacerdote, e o Espírito de Deus só vinha sobre o profeta. Jesus, ele veio com essa tríplice glória. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Mas enviado da parte de Deus para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas ele foi rejeitado por Israel. Então depois disso, o que acontece? Jesus, isso é Mateus 12, amém? Está seguindo a sequência? Mateus 12 aconteceu o que então? A rejeição. Rejeição nessa tríplice glória: rei, sacerdote, profeta. Aí no Mateus 13, Jesus começa a pregar diferente, sabia? Até Mateus 11, se você ler os evangelhos, os 11 primeiros capítulos de Mateus, Jesus, ele está falando de maneira clara para todos os discípulos. Não somente para os discípulos, mas ele está falando também para os próprios fariseus, de tal maneira que qualquer pessoa entende o que Jesus estava pregando, entende o que Jesus estava falando. Só que como Jesus foi rejeitado em Mateus 12, em Mateus 13, Jesus começa a pregar de maneira diferente. Aí você pergunta: pastor, como que Jesus mudou a pregação a partir de Mateus 13? Até Mateus 11, Jesus pregou de maneira clara, qualquer pessoa podia entender, até o fariseu. Mas a partir de Mateus 13, ele muda a pregação. Qual que é a grande mudança da pregação de Jesus? Em Mateus 13, Jesus começa a pregar por parábolas. Aí você pode dizer: ah não, pastor, mas as parábolas, elas servem na verdade, né, para ajudar as pessoas a compreender melhor, a entender com mais facilidade o ensino. Eu sei que essa é a ideia que muita gente tem. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é o contrário. As parábolas é para ele dizer e o fariseu não entender. Entende? Então o coração que tem o fermento da lei, que vive segundo a perspectiva das obras humanas, querendo merecer a bênção de Deus, esse coração que é endurecido não entende as parábolas. Mas aqueles que são discípulos, aqueles que estão caminhando com o Senhor, aqueles que têm a fé simples, sabe, aqueles que andam pela graça, confiados na obra consumada, Jesus pode até dizer por parábolas, mas em casa, o que Jesus fazia quando chegava em casa? Explicava a parábola para os discípulos, entende? Então Jesus começou a pregar de maneira diferente. Jesus começou a pregar de maneira que os porcos não entendiam, mas as ovelhas recebiam. Por isso que Jesus disse que não se pode dar pérolas aos porcos. Uma coisa que nós deveríamos fazer, que é um grande mistério, né? É de alguma forma ministrar para quem quer receber. Ministrar somente para quem é discípulo. Sabe, para quem quer ouvir. Entende? Porque são verdadeiras pérolas
de grande valor, que tem um poder de mudar a sua história quando os ventos estão contrários e quando você tem a sensação de que está na hora mais escura. Mas para você receber isso, o coração não pode estar endurecido. Pastor, como que eu faço para o meu coração não estar endurecido? Você tem que entender o milagre da multiplicação. Compreender o milagre da multiplicação. Então, veja, Jesus é rejeitado em Mateus 12. Jesus começa a pregar em parábolas, Mateus 13, pela razão que eu acabei de explicar. E em Mateus 14, o que acontece? Jesus multiplica os pães. Ele multiplica os pães e os peixes. E alimenta mais de 5.000 pessoas. Então vamos atentar nesse evento, porque a gente precisa entender ele profeticamente. Então tudo isso aconteceu para a nossa edificação, para a nossa instrução nesses dias. Amém? Eu já estou terminando já. Amém? Eu sei que está dando aí quase 1 hora, né? Acho que... Amém. Mas nós estamos chegando já aqui no final. Então, olhando para essa sequência, né, dos eventos de Mateus 14, nós compreendemos por que esse milagre é mencionado 4 vezes nos evangelhos. Amém? Essa é a razão de nós compreendermos. Amém? E esse milagre, ele mostra a nossa vida pessoal, mas também mostra profeticamente a obra do Senhor entre a rejeição pelos judeus e a sua segunda vinda. Amém? Jesus tem uma obra entre a rejeição pelos judeus e a segunda vinda. Existem coisas que precisam acontecer aqui. Por isso, enquanto o Senhor não volta, o que Ele está fazendo? Essa é a pergunta. Enquanto Jesus não volta, né, para nós, para a igreja, o que o Senhor Jesus está fazendo? Eu vou dizer para você, Ele está alimentando o seu povo, Ele está protegendo o seu povo, Ele está caminhando sobre o mar, Ele está acalmando os ventos na hora mais escura da sua vida. Isso que Jesus faz. Entende? Então essa é a primeira convicção que você tem que ter, meu irmão. Enquanto Jesus não volta para me buscar, o que Ele está fazendo? Ele está me alimentando. Ele está fazendo milagres de multiplicação na minha vida. Enquanto Jesus não volta, Ele está acalmando, sabe, as tempestades, os ventos contrários contra mim. Sabe, enquanto Jesus não volta, Ele está vindo sempre na minha direção para me suprir, para me salvar na hora mais escura. Essa que é a compreensão que você tem que ter. Essa que é a revelação que você tem que perceber. É isso que você tem que olhar. É isso que você tem que crer. Jesus sempre está vindo na minha direção. Jesus está sempre vindo multiplicando o meu pão, multiplicando os meus peixes. Jesus está sempre vindo na hora mais escura. Jesus está sempre acalmando os ventos. Ah, pastor, os ventos são contrários, mas Jesus está no barco, meu irmão. Creia nisso. Confesse isso. Receba isso. Tenha os olhos abertos para isso. E não fique vendo fantasmas ao redor de você. Veja Cristo Jesus. Veja o Salvador. Porque você só vai conseguir compreender se for pela graça. Se for pela convicção na obra consumada. Se for por você entender que não tem nada a ver com o que você pode fazer, mas com o que Ele faz. E o que Ele faz? Ele está vendo você. Ele está vendo você. Você pode dizer isso aí na sua casa: Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo. O Senhor está me vendo no meio desse vento contrário. O Senhor está me vendo no meio desse mar da vida, de tempestade. O barco está balançando. Senhor, eu até estou com medo, mas eu descobri hoje que o Senhor está me vendo. E eu descobri também que o Senhor está vindo na minha direção. E o Senhor vai vir para acalmar o vento. O Senhor está me vendo, o Senhor está me suprindo, o Senhor está presente. Hoje pode parecer que falta, mas o Senhor vai trazer multiplicação. Multiplicação dos pães, multiplicação do suprimento, mas multiplicação em todas as áreas. O Senhor é um multiplicador. Você que é líder de célula, meu irmão, a sua célula vai multiplicar, a sua célula vai crescer, você vai multiplicar. É tempo de multiplicação. Por isso que eu tenho feito questão, sabe, de fazer diariamente, né, durante o jejum, essa live, às 22h30, né, de multiplicação, né, ontem mesmo, na sexta-feira, né, nós tivemos uma líder, né, dos radicais teens aqui, do obreiro Rafael, a Pamela. A irmã está liderando 2 células, as 2 células dela tem mais de 20 pessoas, na célula dos kids tem mais de 20 crianças, na célula dos teens tem mais de 20 adolescentes. É tempo de crescimento, é tempo de multiplicação. Amém? Creia, porque isso é a especialidade do nosso Salvador. Você serve a um Senhor que multiplica as coisas. Você serve a um Senhor
cujo milagre, único milagre repetido em todos os evangelhos, é o milagre de multiplicação. Será que o Senhor quer multiplicar algo na sua vida? Será que o Senhor quer multiplicar aquilo que precisa multiplicar na sua vida? Será? Você entendeu? A dica que o Senhor deixou para você, colocou nos 4 evangelhos, multiplicação dos pães. É para você crer nessa multiplicação. É para você ter essa convicção da multiplicação. Amém? Esse é o templo de multiplicação. Esse é o templo da multiplicação. Por isso, meu irmão, o Senhor, enquanto não volta, Ele está alimentando você, multiplicando tudo que precisa ser multiplicado na sua vida. Ele está protegendo você. Ele está caminhando sobre o mar. Ele está acalmando a tempestade. E falar em tempestade, tem uma tempestade agora acontecendo aqui. Não sei se você é capaz de ouvir, mas está acontecendo. Mas o Senhor é aquele que acalma toda tempestade. Amém? Então, eu creio, eu posso dizer para você que nós estamos prestes a experimentar um templo de grande multiplicação em todos os níveis. Amém? Você crê nisso? Amém? Você pode dizer aí na sua casa, fala bem alto aí para eu conseguir ouvir aqui. Amém? Diga assim: eu creio que estou prestes a experimentar um tempo de multiplicação em todas as áreas, como nunca antes na minha vida. Aleluia! Aleluia! Amém? Crê nisso. Essa é a palavra do Senhor para você nesse tempo. Porém, ouça com atenção o que eu vou dizer para você, que eu preciso te dar um aviso sobre algo que acontece antes da multiplicação. Como assim, pastor? Assim como foi com o Senhor, também será conosco. Esse tempo de multiplicação, de suprimento miraculoso, de andar sobre as águas, de coisas extraordinárias acontecerem como nunca antes, ele foi precedido pelo quê? Lá em Mateus 12, fica a dica. Você lembra Mateus 13, parábola? Mateus 14, milagre. Mas Mateus 12 aconteceu o quê? Rejeição, perseguição. Então tem um olhar profético sobre isso. É o que eu tenho avisado para os irmãos já. Acho que domingo passado eu avisei isso para os irmãos. E tenho avisado. É o que nós temos experimentado. Por isso, meu irmão, se você percebe algum tipo de rejeição na sua vida, rejeição das pessoas ao seu redor, se você percebe algum tipo de perseguição de repente até por causa da igreja que você faz parte, entendeu isso? Fala, você é líder de célula, não é igual outro dia, né? Vi mandaram para mim um pastor falando contra a célula. E aí o pastor falando o seguinte: fala, esse negócio de célula não tem nada a ver não, isso não é de Deus não. O pessoal falando que isso é mover de Deus, não. Isso aí é marketing multinível dentro da igreja. Meu Deus do céu, eu fiquei pensando, falei, como que um cidadão desse fala algo desse tipo? E tem gente que ouve. Eu vou te dizer, é porque é o seguinte, meu irmão, nós estamos prestes a experimentar do milagre da multiplicação na nossa vida, na nossa igreja, na nossa história. Porque antes do milagre da multiplicação haverá a evidência da perseguição. Haverá o fato da rejeição. Prepare-se para isso. Porque como eu compartilhei recentemente com os irmãos, uma outra palavra do pastor Luiz, é que a bênção nunca vem como? Sozinha. Eita, pois é. Não é um milagre da multiplicação. Vem sozinho. Entende? Eu fico impressionado. Eu fui pastor de jovens lá em Goiânia, né? Eu me lembro quando com frequência líderes de jovens muito envolvidos na obra, sabe aquele irmão que está em tudo, está em todas, está na oração e jejua, e quando tem vigília vai na vigília, e está no discipulado, não falta uma reunião de liderança, está em todo culto, está em tudo, sabe, enfiar de cabeça, porque ele entendeu o milagre da multiplicação, ele crê, o coração dele está quebrantado, por isso ele é faminto, por isso ele está envolvido, ele quer responder ao Senhor. Sabe, igual a Pamela mesmo estava respondendo ontem, né, dando testemunho dela, desse envolvimento, né, que ela por um instante até estava afastada, mas voltou para os caminhos do Senhor e voltou já, como diz os jovens, voltou no 12 já, topado, pá, e foi envolvido e multiplicando e crescendo e rompendo. Aí sabe o que acontece muitas vezes, né, Thales e Rafael, não sei se já aconteceu com vocês, se não tiver acontecido, prepare-se, né,
Tem profeta nessa casa aqui, estou avisando. Vem painho e maninha reclamar. Mas meu filho, vem conversar com o pastor. Eu já recebi conversa. Até que em Recife já recebi essas visitas de pais também. Eu acho que precisava de receber mais, sabe? Porque eu acho que está pouco. A gente precisa de ter mais gente entendendo o milagre da multiplicação. E aí o pai vem reclamar. Fala, meu filho está muito envolvido na igreja. Meu filho está muito dedicado na igreja. O que é isso, meu irmão? É impressionante. Aí eu deixo o pai colocar para fora. Né? Eu tento, né, pelo Espírito de Deus ser sábio, né, para não ficar aqui enfrentando pai e mãe. Não é meu interesse fazer isso. Mas eu sei o que está acontecendo nessa casa. É porque o jovem ou o adolescente entendeu o milagre da multiplicação. O coração dele está quebrantado, não está duro, entendeu isso? E ele está no meio do mover de Deus. Pode ter vento contrário contra esse jovem, contra esse adolescente. Pode ter tempestade se levantando contra ele. Mas ele não importa, meu irmão. Ele continua. Porque ele sabe que ele serve aquele que pode andar sobre as águas. Porque ele sabe que ele é discípulo. Sabe, daquele que tem o poder de acalmar a tempestade. De fazer cessar os ventos. Então ele não para. Então ele não fica com medo. Então ele é ousado. Então ele continua. Então ele responde. Então ele se envolve. Então ele cresce. Então ele multiplica. Então ele ora. Então ele jejua. Sabe, ele declara a cura e as pessoas são curadas. Né? Como a Pâmela mesmo citou ontem, né? Que lá no núcleo lá da escola, né? Uma reuniãozinha rápida ali de 20, 30 minutos, né? E compartilhava a palavra e orava pelo povo. O povo era curado. Sabe, o mover acontece. Porque o coração está quebrantado. Mas está quebrantado por quê? Porque entendeu o milagre da multiplicação. E aí essa pessoa cresce, rompe e avança. Só que aí vai ter perseguição. E o duro é isso. Às vezes é perseguição do pai e da mãe. É perseguição dentro de casa. Você lembra? Jesus também foi perseguido dentro de casa. Teve um momento, né, que Maria foi com os irmãos de Jesus, né, lembrando que Maria, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, mas depois Maria não continuou virgem mais, né? Ela foi uma grande mulher de Deus, mas ela teve outros filhos. Teve um momento que Maria foi com os demais filhos, irmãos do Senhor Jesus, para poder conversar com ele, porque eles estavam desconfiados que Jesus estava doido, louco, está doido, entendeu? Por isso, meu irmão, minha irmã, se alguém começar a desconfiar que você está doido, está louco, por causa da sua resposta ao Senhor, bem-vindo ao clube, seja bem-vindo, faz parte, porque antes do milagre da multiplicação, o milagre da multiplicação, ele é precedido por perseguição, por resistência, por difamação, por calúnia, entende? São ataques, porque com certeza o reino das trevas, sabe, os espíritos malignos, eles conseguem perceber a movimentação no mundo espiritual, ele consegue perceber o mover, sabe, de Deus a seu favor, e o que ele faz? Coloca vento contrário, e o que ele faz? Vem para te resistir, vem para te perseguir, vem para te denegrir, vem para atacar você, para se levantar contra você. Mas se você tiver entendido o milagre da multiplicação, o seu coração não vai estar duro, vai estar quebrantado. E você vai perseverar, mesmo contra o vento contrário. E rapidamente, você vai ver Jesus vindo por sobre as tribulações da sua vida. E você vai continuar experimentando de milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. E nós estamos experimentando isso hoje. Por isso tem um olhar profético sobre essa situação. Amém. A palavra do Senhor diz que o Senhor trouxe suprimento miraculoso. Então é tempo de multiplicação dos pães, do suprimento do Senhor. Amém. Por isso nós vivemos o tempo entre a rejeição do Senhor por Israel e a sua volta nas nuvens. Então essas coisas precisam de acontecer. Entende? O Senhor Jesus foi rejeitado por Israel? Foi. Mas enquanto o Senhor não volta, o Senhor continua fazendo multiplicação, o Senhor continua vindo por sobre as águas, o Senhor continua vencendo, repreendendo o vento contrário. O Senhor continua vindo na hora mais escura para suprir você. Mas tudo começa com o milagre da multiplicação. E não sei se você já observou, mas lá em João capítulo 6, quando fala desse milagre da multiplicação, a Bíblia diz que o Senhor deu pão quanto queriam. Né? Se você está aí com o seu livro, esse texto não tem aí no seu livro, mas eu quero abrir ele com você. Mateus capítulo 6,
no verso 11, está escrito: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes. E quais são as duas últimas palavras aí? No verso 11, João 6,11. Quanto queriam. Amém? Quero pedir para os irmãos ficar em pé. Você aí na sua casa aí também já fica em pé, por favor. Amém? Veja bem, o suprimento de Deus para você, meu irmão, não é de acordo com as riquezas dessa terra. É de acordo com o suprimento e riquezas do Senhor em glória. Amém? Conforme diz lá em Filipenses capítulo 4. Por isso entenda, meu irmão, o Senhor, Ele quer suprir você na medida que você quer. É isso que diz João 6,11. Ele deu quanto queriam. Quanto que você quer? Quanto que você quer de suprimento? Quanto que você quer de multiplicação da sua célula, de crescimento, da obra que você está movendo? Quanto que você quer? Fala para o Senhor, porque o Senhor multiplica e Ele responde na medida que você quer também. Entende? O Senhor quer suprir você. O Senhor quer suprir você. Quem que você quer salvo da sua casa? Não, só o seu pai? Não, queira mais, meu irmão. Queira mais. Queira muito. Porque aquele que te supre, Ele faz o milagre da multiplicação. Queira muito, queira muito. Sabe, você quer prosperar? Queira muito. Queira grandes coisas. Não pare com essa coisa do tipo, não, eu quero não, pastor, eu quero o seguinte, eu quero só um carrinho seminovo aqui, um saláriozinho direitinho, uns 2 salários tá bom, para conseguir pagar meu aluguel. Não, meu irmão, queira mais. Entende? Ah, pastor, agora a videira prega a teologia da prosperidade. Não, meu irmão, nós não pregamos a teologia da prosperidade. Mas uma coisa que eu não posso negar é o seguinte: quem crê no Evangelho prospera. Entende? Essa é uma verdade. Quem crê no Evangelho prospera. Prospera. Prospera por quê? Porque o Senhor cuida de você. Prospera por quê? Porque Jesus foi pendurado numa cruz. Porque a Bíblia diz que maldito que for pendurado no madeiro. E pobreza é maldição. Maldição da lei. Jesus tomou sobre si a maldição da pobreza. Para que você não viva mais nessas condições. Mas queira. Você tem que querer. Amém? E eu não sei se você já percebeu, mas essa mesma sequência pode ser vista também nos Salmos. Eu não vou abrir com você, vou apenas citar. Mas nos Salmos 22, 23 e 24. O Salmo 22 mostra o sofrimento do Senhor Jesus lá na cruz. A gente pode ver isso em alguns versos, verso 8, 15, 16, 18. Eu não vou ler com você por causa do tempo. Amém? Mas você pode olhar depois no Salmo 22. O Senhor sofrendo na cruz, passando por lutas, que é justamente algo que você talvez pode estar experimentando. Sofrimento, luta, rejeição. Entende? Só que depois do Salmo 22, nós somos introduzidos à experiência do Salmo 23. Lembra do Salmo 23? Então hoje você foi chamado para viver a experiência do Salmo 23. O bom pastor cuidando de você, apacentando você, guiando você a passos verdejantes, a águas tranquilas de descanso. Enquanto você experimenta essa multiplicação sentado na relva verde, você espera o Salmo 24. Entendeu isso? Você é chamado para viver hoje nessa terra, conforme o Salmo 23. Por isso que é pelo descanso, não é pela sua obra, pela obra já consumada. Entende? Então, Salmo 23, sofrimento. Ou Salmo 22, sofrimento. Salmo 23, provisão, milagre da multiplicação, pastoreio do Senhor, o Senhor vindo na sua direção, na hora escura, quando o vento é contrário, o Senhor vem. E você percebe que o seu coração é quebrantado, porque você entendeu o milagre da multiplicação. Amém? E você consegue discernir, você consegue crer, você consegue descansar. É o Salmo 23, é a nossa experiência hoje na terra. Salmo 23. Amém? Só que depois do Salmo 23 vem o Salmo 24. O que mostra o Salmo 24? O Salmo 24 mostra o Senhor como Rei da Glória, entrando pelos portais eternos. Esse é o tempo da volta do Senhor. E nós vamos declarar quando Ele vier: levantai, ó portas, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, o Senhor dos exércitos. Amém? E sabe uma coisa curiosa, que a gente pode perceber claramente lá em João 6, que eu falei para você de João 6, 11, mas lá em João 6, 10, a Bíblia mostra que Jesus mandou o povo se assentar na relva verde ali. É justamente o Salmo 23, percebe? Antes do povo receber a multiplicação, tem que sentar. Jesus mandou o povo sentar em grupos, manda o povo sentar no meio da relva lá. Entende? O que é sentar? Descanso. Descanso. No templo da antiga aliança, onde os sacerdotes faziam sacrifício, não tinha cadeira, porque o sacrifício nunca era perfeito.
Mas o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi perfeito. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus adentrou os portais da glória, ele se assentou à direita do Pai. A obra foi consumada. Amém? Por isso que Jesus mandou sentar. Pastor, como que eu vivo nessa terra? Tem que viver como quem está sentado, embora você esteja em pé agora. Mas dentro de você, no seu interior, você vive como alguém sentado, ou seja, como alguém descansado. É uma questão de posição física, você está me entendendo, né? Estou apenas fazendo aqui um quebra-gelo com você. Mas entenda, meu irmão, você foi chamado para viver no descanso, no Salmo 23, na realidade dos passos verdejantes. Amém? Por isso, não se esqueça, né? O Salmo 22 é o sofrimento de Jesus na cruz. Na verdade, o primeiro versículo do Salmo 22, verso 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Onde Jesus disse isso nos evangelhos? Justamente lá na cruz. Então nós chamamos isso de as 7 palavras de Jesus na cruz. Amém? Mas eu creio que na cruz ele realmente citou, né, todo o Salmo 22. Só para você ter ideia como que a palavra de Deus é perfeita e tudo está conectado. Amém? Então nós temos vivido dias sombrios, mas depois dessa escuridão haverá um reavivamento sem precedentes na nossa igreja, no nosso ministério, na sua célula, na sua rede, nessa obra que nós edificamos juntos, em nome de Jesus. Não será como aquilo que nós experimentamos no passado. Dessa vez será uma manifestação muito maior. Pastor, por que você diz isso? Porque nós nunca fomos tão perseguidos. Nunca fomos tão atacados. É impressionante. Entende? Como que isso acontece? Amém? Então o Senhor está fazendo algo extraordinário entre nós, para que nós tenhamos um toque pessoal, sabe, com Ele, uma relação pessoal com Ele, baseada na graça do Evangelho. Porque, veja outro contexto que nós estamos vivendo também como ministério. Nós nunca pregamos, durante tantos anos seguidos, sobre o Evangelho da graça. A videira, o nosso ministério, de certa forma, ele está dividido até hoje em 3 ciclos de 7 anos. Temos 21 anos, estamos adentrando o 4º ciclo de 7 anos. Por isso que esse foi o tema desse ano, entende? Nos 2 primeiros ciclos nós estamos crescendo, aprendendo, rompemos, foi muito bom, fez parte da nossa história. Mas nós amadurecemos, de tal maneira que no 3º ciclo de 7 anos, nós ficamos 7 anos pregando isso aqui. O Evangelho da graça de Deus, a obra consumada. Sabe por quê? Porque a maturidade está na graça, não é na lei. Tem gente que pensa que pregação profunda é pregação de pancada, entendeu? É pregação da lei. Mas, meu irmão, não existe nada mais profundo do que o Evangelho da graça de Deus. Sabe, nesse aspecto, né, eu concordo com um pregador, que eu creio que tem experimentado isso também nos últimos anos, porque ele já foi de dar muita pancada, mas ele está pregando mais o Evangelho, o Paul Washer, né? E certa vez, numa pregação dele, até aqui no Brasil, inclusive, ele disse, sabe, que nós vamos demorar eternidades de eternidades para compreender com clareza a graça revelada no Evangelho da obra consumada de Cristo Jesus. Por isso que lá na glória nós vamos ver ainda as marcas do Senhor. Lá no trono tem um que está assentado, que é cordeiro, que é leão. Mas como homem, ele ainda tem as marcas, ele ainda tem os sinais. Porque isso é uma obra de consequências eternas e que vai demandar toda a eternidade para que haja revelação plena. Não tenha dúvida disso. Não existe nada mais profundo, meu irmão, nada mais elevado que a obra consumada, que o Evangelho da graça de Deus. Todo o restante, quando você chegar lá, você vai compreender. Ah não, pastor, profundo, difícil, é o arrebatamento, é a volta de Jesus, a escatologia. Meu irmão, quando Jesus voltar e você estiver com ele, você vai entender de tudo. Acabou a dúvida disso que você acha super profundo, entendeu? Mas o Evangelho não, a graça não, o amor não. Como disse Paulo, o amor é maior do que tudo. E você vai estar lá, com o amor entronizado, e meditando na beleza dessa graça revelada nesse ato aqui. Por isso, prepare-se agora nesse instante. Se você está com os elementos aí da ceia, da mesa do Senhor, amém? Nós cremos que esse é um tempo de nossas igrejas, nossas células, sermos levantados com poder como nunca antes. Porque andar sobre as águas é algo extraordinário. É tempo de nós andarmos sobre as águas com o Senhor Jesus, logo após a grande perseguição. Todos que proclamarem o Evangelho com ousadia vão andar sobre as águas das circunstâncias que você enfrenta. Andar sobre as águas é andar também sobre aquilo que tem atribulado você. Você vai caminhar sobre isso.
aquilo que parece que iria te afundar, você vai usar como piso para pisar. Entendeu? Porque você é maior pelo Evangelho. Por isso tudo depende de nós compreendermos o milagre do suprimento, milagre da multiplicação. Se você quer andar sobre as águas da circunstância, então primeiro precisa entender o milagre da multiplicação dos pães. Porque o Senhor diz que quando não entendemos o milagre da multiplicação, nosso coração fica endurecido. Por isso esse é um tempo de suprimento miraculoso na sua vida. Venha comer do pão multiplicado. Por isso erga o pão aí onde você está. E diga assim: este pão é o pão que foi partido e multiplicado de tal maneira que Cristo Jesus, como homem na terra, está hoje na terra como Espírito repartido, multiplicado entre nós, nos nossos corações, nos nossos espíritos, de tal maneira que Ele é um só, mas está em cada um de nós, em todos nós, pelo seu Espírito, porque o pão foi partido, mas foi multiplicado. O pão do suprimento, o pão do milagre, o pão da cura, o pão da prosperidade, o pão do crescimento, o pão de todo tipo de multiplicação que pela graça nós recebemos com o coração simples, quebrantado na presença do Senhor. Aleluia. Amém. Nós vamos orar agora pelo cálice. Diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que Ele não me vê mais segundo os meus pecados. Por isso Ele me vê na hora do vento contrário, no momento mais escuro, em meio ao mar desse mundo. E por causa dessa aliança que Ele mesmo fez comigo, Ele vem na minha direção para me salvar de qualquer tribulação. E porque eu entendi milagre da multiplicação, eu não terei medo. Eu me alegro, mesmo no meio do vento contrário, da noite escura, mesmo no meio da tribulação, eu me alegro, porque eu sei que Ele está comigo. Ele está no meu barco, não por causa de mim, mas por causa do sangue derramado e por causa do pão multiplicado. Aleluia. Amém. Coma do pão e beba do cálice agora nesse instante, agradecendo ao Senhor pelo milagre da multiplicação. Receba da agora da multiplicação da provisão, da multiplicação da sua célula, da multiplicação do favor, da multiplicação da paz na sua família, na sua casa. Amém? Receba. Multiplicação da saúde, fortalecimento do seu corpo, que te traz cura. Em nome de Jesus. Vivemos um tempo de uma pandemia. E o que mais os médicos têm dito é o seguinte: que aqueles que resistem a esse vírus é por causa da imunidade. Imunidade é um organismo forte, um organismo saudável. E o que te dá força, te dá saúde, é o pão multiplicado, é o corpo de Cristo. Amém? Beba do cálice, agradeça, porque não depende de você, depende dele. Por isso Ele sempre virá no seu encontro. Não depende das suas obras, mas da obra dele. Ele te lavou todos os pecados. Ele não te vê mais como condenado, mas Ele te vê como um alvo do amor dele, de salvação dele. Aleluia. Agora vamos encerrar. Depois de todo esse tempo, hoje foi uma ministração um pouco mais longa, mas eu tenho certeza que é uma ocasião muito especial para o Senhor favorecer você. Em nome de Jesus. Amém? Neste sábado, amém, de descanso do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer clareza e luz e marcar com essa palavra o milagre da multiplicação no coração dos meus irmãos, para que o nosso coração não seja endurecido, mas tenhamos coração quebrantado
para vermos o Senhor e nos alegrarmos, mesmo diante do mar, dessa vida, desse mundo, do vento contrário, da hora mais escura. Nós cremos no Senhor, por isso descansamos e conseguimos prevalecer no dia da luta, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Até mais tarde.